Você viu ontem Kim Kataguiri e Danilo Gentili no Vilela? Se você assistiu aquelas mais de 2 horas de entrevista que ambos fizeram com o Vilela e não ficou com esperança de que dá pra mudar esse país, você já morreu por dentro. Eu de fato assisti cada minuto dessa entrevista. E cara, custava no Brasil ter mais gente assim? Custava no Brasil as pessoas entenderem que é possível fazer diferente? É disso que eu vou tratar nesse vídeo. Roda a vinheta. Amigos, antes de continuar, tá? Vocês devem estar acompanhando esses últimos dias todas as polêmicas sobre o Uruan e falando, pô, eu tô me sentindo meio fraco diante de um país que aceita o narcotráfico. Teve alguém que derrubou o narcotráfico, tá? Teve alguém que basicamente ensinou o mundo como destruir esses caras. Foi o Bukele. Nós estamos com a edição da Valete que cuida disso, tá? Essa edição tem uma matéria de capa gigante porque nós mandamos as pessoas para El Salvador para tratar disso. Você não vai ver isso na Veja, você não vai ver isso na imprensa, você não vai em lugar nenhum. Gente que realmente enfrentou o tráfico e tratando o tráfico como inimigo, tá? Como nós tratamos o tráfico como inimigo e nós queremos derrotá-lo, vem junto, bora pra Valete. Se você falar, não consigo pagar a assinatura, entra pro clube, tá? Entra aqui, clube.mbl.org.br e a gente se vê lá e você vai ganhar a Valete autografada de 1 ano. Bora, eu te aguardo. Meus amigos, que entrevista, tá? E que dupla. Eu assisti lá a entrevista do Kim e o Danilo Gentili participou, né? Foi uma espécie de sabatina, até os adversários deles mandaram perguntas lights até. Mas o que me interessa, né, é captar a seguinte vibe. Por que pessoas qualificadas e corajosas e pessoas que têm a cabeça e o coração no mesmo lugar? E é disso que eu queria falar. Pessoas que têm, enfim, pessoas que não estão ali pra tentar meramente aparecer ou fazer a polêmica pela polêmica ou puxar o saco pra tentar crescer grudado no rabo do foguete de alguém. Pessoas que sabem o caminho certo, que estão, vamos dizer, com a cabeça orientada e preparados pra isso e que ao longo da sua vida demonstraram recorrentemente que eles não vergam, tá? Que a pressão vem e eles não alteram suas posições mediante pressão, tá? E foi isso que eu vi ontem, tá? Os comentários lá no Vilela, isso é muito interessante, todos falando, quem tem que ser prefeito, o Danilo Gentili tem que ser presidente, tá? E são comentários de uma geração que vem sendo formada no universo aqui do MBL, baseada na ideia de que você pode romper com certa dicotomia burra, tá? E é disso que eu quero comentar. O nosso trabalho é um trabalho muito diferente ao longo dos últimos anos, tá? É um trabalho que poderia ser muito maior e nós poderíamos ser uma instituição no mínimo 4 a 5 vezes maior se nós tivéssemos vergado e atendido, vamos dizer, aos instintos primitivos do sucesso e grudado no bolsonarismo. O Arthur já falou isso outras vezes. Se o Arthur fosse bolsonarista, ele seria o maior dos bolsonaristas. Se o Kim fosse bolsonarista, ele estava o tempo todo na TV. Mas a gente não quis ser, não aceitou ser e jamais seremos isso. Porque nós nunca vamos trabalhar para pessoas que são menos valorosas do que a gente e são menos capazes também, são menos inteligentes. Então, vamos dizer, o fato de você não aceitar que você vai trabalhar para um burro, nem para alguém sem valor, é um valor em si. E isso, como isso faz parte do caráter distintivo nosso, a gente começou a agregar pessoas e aproximar pessoas que fazem os mesmos questionamentos, que têm as mesmas indagações e que topam fazer algo diferente. E veja, não é algo simples. O pessoal do Partido Novo, por exemplo, salvo raríssimas exceções, se rendeu ao bolsonarismo. Hoje, o Partido Novo é um satélite dos caras, tá? Então no nosso campo a gente conseguiu construir algo tão novo e tão diferente que quando eu olho para a esquerda e vejo que a submissão ao lulismo é total, no máximo tem um Ciro aqui e ali, eu olho, pô, o nosso trabalho é sério. E mas não é só do MBL, porque a gente não pode ficar jogando pra gente isso. Pelo contrário, hoje a gente pode falar que tem Nando, tem Brigadeiro, tem um Cláudio Dantas, tem um André Marinho, tem um André Guedes, tem toda uma galera que basicamente formou uma geração que vem crescendo baseada nesse pensamento crítico e na não aceitação dessa dicotomia. O Danilo é obviamente o maior de todos esses nomes porque ele é um nome nacional. O Danilo realmente é um cara que foi perseguido pelo direita e esquerda e a história dele está pautada por isso. E ele se torna naturalmente um representante dessa força e mais com uma capacidade de conversar com quem inclusive foi e mergulhou no mar do bolsonarismo, tá? Porque o Danilo é vítima desse atual governo e o Danilo ele consegue expressar a revolta com esse atual governo de uma maneira mais honesta do que esses outros que são fingidores, que estão hoje muito mais preocupados em tentar salvar o Bolsonaro, que é um ladrão da cadeia, do que qualquer outra coisa. Então,
Ontem na live, cara, eu recebi um monte de mensagem da galera, pô, senti uma energia boa. Imagina se o nosso caminho fosse esse. Sim, imagina se o nosso caminho fosse esse. Como a gente botou aqui na capa do vídeo, imagina se o nosso caminho fosse realmente Kim Kataguiri e Danilo Gentili num caminhão com o Nando Moura tocando guitarra, né, pelo deserto, uma coisa meio Mad Max, que o Nando já fez essa piada, né? Que é verdade. Poderia ser diferente. Porque essa é a energia de algo diferente sendo gestado, tá? E eu vou colocar aqui, e eu acho que é legal separar pra vocês, 3 trechinhos que pegam muito essa vibe. 3 trechinhos retirados do podcast do Vilela. De assalto, tem isso tá batendo recorde. Os indicadores que a gente vê. No ano passado eu me lembro da Avenida Paulista, eu me lembro da São João, eu me lembro de Pinheiros, eu me lembro assim de várias regiões e várias avenidas, vias da cidade que estavam batendo. Nunca tinha tido tanto roubo, que é o principal crime, né? Roubo é quando você coloca ponto uma arma, uma faca, né, pra uma pessoa e aí exige, né, a violência ou grave ameaça, se exige o bem daquela pessoa. E esse é o crime que tá tomando a cidade, né? E como eu coloquei pra você, dá pra prefeitura, né? Por quê? Nós podem falar, não, mas a responsabilidade da segurança é do Estado. Nós temos no estado de São Paulo outras cidades que estão sob a mesma polícia militar, sob o mesmo governo do estado, com a mesma polícia civil, com indicadores de segurança muito melhores que a cidade de São Paulo. E o lance do foco espalhou para todo lado? Antes era meio localizado e agora é geral? Porque a gente tem um medo que o Dani falou, de virar o Rio do crime organizado tomar conta de um jeito. Ser uma força. Uma força que... Não, só de você ver o crescimento do tamanho da Cracolândia já mostra o crescimento da força do PCC. E agora a operação... Tá ligado? A Cracolândia tem... Tá, diretamente. Quem fornece crack é o PCC. Cara. E, inclusive, na operação que agora o Tarcísio está fazendo junto com o Derrite, que é o secretário de Segurança, no litoral, eles estão descobrindo que eles refinam boa parte da droga da cidade de São Paulo no litoral, que é o PCC. Tipo, o morro é lá. O morro... E aí tem o chororô de imprensa, dos partidos de esquerda, do Silvio Almeida, falando que morreram 39 lá no litoral e tem execução, tem tortura, não sei o quê. Aí sai ao lado do IML. Não, ninguém foi torturado, ninguém foi executado. E aí você pega a ficha dos caras, todos faccionados. É tudo bandido. Quando o Tarcísio fala nenhum anjinho morreu, nenhum anjinho morreu mesmo. Ah, mas morreu um cara, falaram lá, morreu um cara de muleta, uma pessoa com deficiência. Aí você vai, pega o registro policial do cara, o cara também envolvido. Com fuzil. Não é ele tinha um fuzil na muleta. Que nem aquela do filme do Rodrigo, Robert Rodrigues. Planet Terror. Não é porque o cara anda de muleta que ele não pode ser do PCC. Isso por exemplo, quando... Isso é uma narrativa que é praticamente cultural brasileira. Você quer que o bandido seja punido e vem um grupinho falar, você não gosta de pobre. Repetindo, como se todo pobre fosse bandido e o que é a maior mentira do mundo. E como se todo bandido fosse pobre. Como se todo bandido... exatamente. Se pobreza, exatamente. Se pobreza e bandidagem tivesse ligado, Brasília só tinha santo, pô. Exato. Tem ninguém passando fome lá no Congresso, não. Não, tô falando se isso não acabaria com a tal da briga da internação compulsória, que parece os direitos humanos, fala assim, você não pode internar Pode obrigar. Você não pode obrigar uma pessoa a sair da rua para se internar compulsoriamente. Não, o jogo é outro. O jogo é o seguinte, ele pode usar a droga dele, ninguém quer internar esse cara se ele não quiser. Só que na rua ele não pode. Manda o traficante comprar uma casa para os seus clientes usarem droga. Pra mim é o seguinte, o interna o cara e acabou. Não tem essa, ele não pode internar. Você vai falar que não pode internar, vai ter cheadeira de imprensa, vai ter cheadeira de órgão de direitos humanos. Vou internar do mesmo jeito, não quero saber. Vou receber processo por causa disso? Vou responder. Vou responder os processos. Pode? Posso, claro, a legislação já permite. O cara que tá... é o seguinte, qual que é um dos problemas pelos quais... 2 problemas porque não acontece internação compulsória, porque ninguém faz. Um problema é que o prefeito tem medo de levar processo. Então, o cara tem medo de levar processo, ele não quer responder processo o resto da vida. Mas quem vai processar? Ele não vai... O Ministério Público. Setores do Ministério Público processam por dizer que você está violando direitos humanos. Mas o Ministério Público... Porque veja bem, é como se existisse dignidade de um cara morar 24 horas na rua fumando crack até morrer. Exatamente. Qual é a dignidade que um ser humano desse tem? E por que o Ministério Público não se preocupa também com isso? O cara tá fora de si, ele tá fora da razão. Não tem dignidade nisso. Não, a grande maioria dos promotores que eu conheço são a favor de internação compulsória. Agora, tem os outros que vão te processar de qualquer jeito. E aí precisa enfrentar o processo. E o outro ponto, os que processam o médico que dá o laudo para internação compulsória. E aí o médico não dá o laudo, porque ele não quer também responder o processo. E aí o que eu defendo, da mesma maneira que eu defendo que a prefeitura faça a defesa da polícia municipal,
também que ela faça a defesa dos médicos que dão laudo para internação compulsória, para ele poder trabalhar com tranquilidade. Pô, tantos e tantos psiquiatras com quem eu converso e falam, pô, cara, eu tranquilamente poderia dar o laudo de que o sujeito não tem condições de tomar decisões por conta própria, porque ele não pode, porque ele de fato está tão tomado pela droga que ele já não responde por si. Agora, eu não dou porque eu vou receber um processo depois e aí eu tenho que me virar. Tenho que tirar dinheiro do meu bolso, eu vou ser condenado, ninguém me protege. Então, a prefeitura tem que cumprir esse papel. E vejam só que interessante, né? No momento que você tem o Danilo e o Kim ali sentados, aí vem pergunta do Boulos, vem pergunta da Tabata. Dá uma olhada no teor da pergunta e nas respostas deles. Da Tabata, Kim, tá escutando aí? Vamos ver. Oi pessoal, aqui quem fala é a Tabata Amaral, sou deputada federal aqui por São Paulo e pré-candidata à Prefeitura de São Paulo. Queria agradecer ao Vilela e a toda a equipe do Inteligência Limitada por esse espaço, por essa oportunidade. Kim, a pergunta que eu tenho para você diz respeito às obras emergenciais que estão acontecendo aqui em São Paulo. Imagino que você saiba disso, o prefeito atual já gastou 5 bilhões de reais em obras que não têm a menor transparência, sendo que 90% do volume dessas obras tem denúncias gravíssimas de corrupção. Para além da falta de transparência, do superfaturamento, tem denúncias muito graves de que existe um grande acordão, um grande conluio por trás que está escolhendo quais são as empresas beneficiadas. Queria ouvir sua visão sobre essas obras emergenciais da administração do Ricardo Nunes e também sobre as investigações que estão acontecendo nesse momento. Posso, antes de você responder, uma observação? Ela mexeu nos beiços? Ela fez Preenchimento, será? preenchimento labial? Você sabe? Não. Você sabe quem não? Sei também não. Fabi. Parece, não parece? Fabi, Fala a verdade. Olha aí. Ok. Fala aí, Kim. Vamos lá. Que são essas obras? Não só sei, como, fiscalizei. Tive nessas obras, inclusive convido a Tabata a se inscrever no meu canal, clicar no sininho pra ver que ela teria visto todas as fiscalizações que eu tenho colocado no canal no YouTube, todas as minhas redes, ido em loco ver, pra mim, a mais bizarra de todas é a da Avenida Santa Amaro. Por quê? Assim, não, tá mais de um ano. Putz, é mesmo? Não, pelo amor de Deus, tá mais de um ano. É do lado de casa. Tá mais de um ano. Tá um inferno. Cara, primeiro fechou duas vias, assim, na Santo Amaro, que é uma das principais da cidade, que tem um congestionamento absurdo, já naturalmente, quando não tem obra. Atrasou um ano, aumentou mais dezenas de milhões de reais o preço. E não satisfeito em fechar a via, agora tá fechando a calçada, e aí fecha a via de novo e quebra o asfalto que já tinha acabado de fazer. Assim, é um negócio inexplicável e que todo mundo fala dessas obras, tá todo mundo falando que tem um monte de obra, que tem aumentou as obras feitas sem licitação e tal, só que ninguém tem proposta para solucionar. Eu tenho. Seguro anticorrupção é o que se faz nos Estados Unidos. Que é? Quando você contrata uma obra pública, você contrata uma seguradora que ela paga caso a empresa não entregue aquela obra no prazo e na qualidade que ela prometeu. Então o que acontece? Se tiver algum problema na obra, quem vai pagar aquele problema não é o poder público, não é o pagador de imposto. É a seguradora que foi contratada. E os incentivos para que não tenha nenhum problema são muito grandes porque tem alguém, que é a seguradora, que vai perder dinheiro caso tenha algum problema na obra. Então ela vai fiscalizar com muito rigor aquilo que está acontecendo. Isso, assim, praticamente zerou escândalo de corrupção em obra pública nos Estados Unidos. Por quê? Além da fiscalização pública, Ministério Público, Tribunal de Contas, você tem uma empresa privada que está diretamente, economicamente interessada em que aquela obra seja entregue no prazo e na qualidade prometida, porque senão vai acionar o seguro. E ela vai ter que tirar do bolso. Oi, gente, tudo Tá bem? de terno, boa noite. certinho. Primeiro agradecer, Vilela, pelo espaço. Logo mais vou estar aí com você no Inteligência Limitada. Todo o time aí do Inteligência Bonito Limitada, sorriso todo dele, mundo né? que acompanha no YouTube e nas redes do programa. Natural. Bom, eu acho que as Sorrisão melhores natural. perguntas por Kim eu quero deixar para o debate. Espero verdadeiramente que ele esteja candidato até lá. E a pergunta que eu faço é justamente essa, Kim. O teu partido, União Brasil, é o partido do Milton Leite, que é aliado de primeira hora do Ricardo Nunes, que já sinalizou que vai apoiar o Ricardo Nunes. Como é que você vai fazer para desatar esse nó, resolver esse imbróglio aí e poder ser candidato à Prefeitura de São Paulo? Valeu. Pô, só Vamos pergunta leve, hein, velho? Deu Cara, uma primeiro, cutucada aí, hein? Não, isso é muito tranquilo. Tem Qual o sim problema? uma divergência dentro do meu partido, né? Tem gente que quer apoiar o prefeito e tem gente que quer que eu seja candidato, né? O presidente do partido, Antônio de Rueda, o vice-presidente do partido, a Semineto, a bancada de deputados federais, a bancada de senadores, toda quer que eu seja candidato a prefeito, né? O presidente da Câmara, o vereador Milton Leite, quer apoiar o prefeito e nós vamos levar isso para disputa e vamos resolver isso na convenção.
E eu tô muito seguro de ter maioria na convenção para ser candidato pelo partido. Agora, né, aproveitando o muito bem denunciado sorriso falso do Boulos, porque o Boulos, pessoalmente, que você convive na Câmara com todo mundo, vê né, o pessoal no dia a dia. Ele é hiper antipático. Ele é um cara assim... Porque tem vários caras Ele veio aqui, foi muito simpático. Tem vários caras que... Aliás, todo político. Político, né? Político em campanha, velho, até abraça pobre. Tem vários caras que eu, tipo assim, tem bolsonarista que eu já briguei, tem petista que eu já briguei, mas que assim, o dia a dia é de boa. Normal, porra, a gente tem nossos embates e tal. O Boulos não, o Boulos assim, é um cara assim, hiper antipático, hiper assim, que se acha acima de todo mundo e tal, e por aí vai. E eu quero dizer pra ele o seguinte, eu prefiro perder minha candidatura e não ser candidato por falta de apoio partidário do que ser candidato com o apoio do maior bandido do país, que é o Lula. Eu prefiro não ser do que se eu tiver que vender minha alma pro diabo, né, e ficar tendo apoio de Lula, que quando o Boulos saiu candidato pra presidente, né, ele dava entrevista falando, não, teve corrupção mesmo, né, ó o que a Lava Jato descobriu, não sei o que. Ele foi candidato a presidente, salvo engano, em 2000, não sei se foi 2018, acho que foi 2018. E isso aí, dava entrevista e falava, não, teve corrupção. Hoje ele fala, não, foi tudo perseguição política. Agora que ele tá junto com o PT, não, foi tudo perseguição política. Não sei, igual a Marta. A Marta saiu do PT falando, olha os escândalos, verdade, olha o absurdo. isso. Ela foi pro MDB. Foi pro PMDB. Ela era secretária do Ricardo Nunes. E agora ela saiu, fez do Boulos. O Nunes é um fascista. Falou, mas peraí, minha amiga, você era secretária dele até ontem. A galera até tira o pé, né? Deixa aquela valentia dar uma sumida, né? Porque sabem que o jogo com o Kim é em outra categoria, em outro nível, tá? E é isso, meus amigos. Eu queria trazer esse pequeno feedback pra vocês, porque dá pra fazer diferente, cara. Nesse mar de gente vagabunda, é possível fazer diferente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e abraços pra todos vocês.